que você, por exemplo, pode... Porque assim, eu sou um cara que sofro muito de ansiedade. Tá. Eu sei que jogadores também sofrem, embora tenha a questão do exercício físico que ajude muito na ansiedade. Caralho. Que eu não tenho e eles têm. Sim. Mas o Royal está a dias, cara, de ter valido a pena tudo ou não, que é a hora da convocação para a Copa. O Brasil olha para o Royal e fala assim, o lógico, pela idade do Daniel, não, é esse menino tá ali. Por outro lado, esse menino cometeu 2 erros brutais. Ele tomou 2 cartões que ele não tinha menor necessidade de ter tomado. Um na seleção e agora, recentemente, num jogo que vai pesar contra ele. Existe algum preparo ou você vai fazer contenção de danos? Ou seja, se ele for convocado, você vai ter que segurar a cabeça dele para ele não surtar pro lado bom. Se ele não for convocado, tu vai ter que segurar para ele não entrar numa depressão. Mas tem alguma coisa prévia sendo que você não sabe o que vai acontecer? Ou no caso do futebol, fudeu, né? Do caralho essa pergunta. Caralho. Sempre falo, né, que o podcast, qualquer entrevista, independe do que o cara sabe, do que o cara vai falar. A qualidade do que vai sair depende da pergunta da pessoa. Ele fica puxando meu saco pra não bater, Ele é pica, mano. Ele é pica. Ele é pica. Fica a seguinte, cara. Eu vou só organizar aqui a forma que eu vou te responder primeiro. Eu gostaria só de falar uma parada bem interessante, tá? Não só por lógica, eu acredito que o Royal deveria estar na Copa, mas por dados. A matemática não mente. Se a gente for analisar os últimos 8 jogos do Royal, eu não vou nem falar como ele terminou a temporada, que foi em altíssimo nível. Eu gosto dele, porque eu também acho que ele devia estar. Os últimos 8 jogos do Royal, ele foi o melhor em desarme versus Danilo e Daniel Alves. Desarme ele ganhou, a métrica dos últimos 8 jogos. Se for analisar em disputa de bola por jogos, ele é melhor que Danilo. Jogando no campeonato Daniel mais Alves. difícil. Jogando na Premier League. E ó, eu tô falando defensivamente, tá? Eu não tô falando nem ofensivamente. Vamos lá. Desarme, ganhou. Disputa, ganhou. Duelo no chão e no ar, ganhou. E o Tite olha pra tudo isso. As métricas estão aí, cara. Ok? Cortes, ganhou. Ele só perde pra um dado. Cartões? Dois. Que ele ganha do Danilo. Desculpa, ele perde pro Daniel Alves e ganha do Danilo. Não, ele ganha do Daniel Alves e perde pro Danilo. Que é uma coisa só. Intervenções. Só. E ainda tá perto do Danilo. Ou seja, cara, na minha opinião, óbvio que, cara, o Tite é foda, sou fã demais dele. Pra mim, ele e o Renato Gaúcho. Eu acho que essa vaga é do... Ele e o Renato Gaúcho, né? Porque como eu sou o cara do comportamento, então imagina o quanto que eu gosto do Tite e do Renato Gaúcho. Que pra mim são os 2 caras que mais analisam o comportamento. Hoje os portugueses estão entrando pra poder mudar um pouco isso aí. Você acha que o Renato não é técnico porque ele não é tático, Mão, caralho. Ele é ele mito. cuida do outro. Mão, ele cuida da outra parte. Ele cara. é mito, cara. Ele faz o que ninguém faz. Cara, os técnicos hoje, eles não conversam com o atleta, cara. Ele feitiço os jogadores. Cara, ele é um monstro, velho. Ele é um monstro, esquece. Você pergunta pra 20 jogadores trabalhando com o Renato, os 20 falam, adoro o Renato. Cara, por ele eu corro. É uma coisa... Cara, tipo assim, os resultados estão aí, né, cara? O técnico que mais ganhou Libertadores por jogos, os caras... Não vamos nem falar de resultado, tá? Ou seja, eu só queria fazer um adendo. É a minha opinião, e eu sou muito verdadeiro, tá, Rica? Não, mas eu sei que você tem que tomar cuidado porque ele é seu cliente, então você não pode falar. Mas, cara, eu falaria na cara dele. Eu sou muito verdadeiro e eu não teria nenhum problema de falar aqui, cara. O Royal não deveria ir pra Copa, sabe por quê? Porque ele não tem dado, ele não tá pronto, ele não fez o que tinha que ser feito. Mas não é o caso. Ele sabe disso. Royalzinho, tu sabe, né, que eu te arrebento se precisar, com todo carinho e amor. Cara, eu dou no meio, eu não tô ali pra passar a mão na cabeça de atleta, até porque já tem um monte de gente que faz isso. Eu sou o cara do jogo verde, Você é o cara, quando ele toma o cartão vermelho, você liga e fala, filho da puta. Não, eu quero arrancar ele, eu quero matar ele, entendeu? Óbvio. E ele sabe que eu falo isso por amor, por carinho, por resultado. Claro. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. O resultado é dos dois, né? O teu resultado tá atrás dele. Não importa quem seja, cara. Pode ser que for. Eu tô ali pra gerar resultado, não pra ser amigo dele. Claro. Se for amigo, ótimo, melhor. É um bônus que eu ganho. Mas caso contrário, ele me paga pra resultado. Então eu acredito que ele deveria estar na Copa por números. E é claro, se eu olhar pra dentro da vida do Royal, cara, o cara tá um monstro fisicamente. O cara é ofensivo, o cara é defensivo, os dados mostram aí. O cara, ele tem habilidade, ele é um cara que apoia se precisar. Então, assim, uma hora o Tite pode precisar de um cara como ele. Porque pega uma Suíça, velho, retranqueira pra caramba. Mas como é que tu vai preparar a cabeça desse cara pro sim ou não? Aí entra no seguinte, o Royal tem que entender uma coisa, e ele já sabe, e qualquer outra pessoa... de qualquer outra coisa, serve pro Royal, para qualquer outra expectativa de vida, para qualquer pessoa.
A gente tem que entender uma coisa, Rica. A gente não controla nada na vida. A gente não controla o tráfego aéreo, terrestre. Quantos anos o controla... Royal tem? O Royal tá com 24, se não me engano. Tem mais 2 Copas do Mundo. Dá Esse pra é não entrar 23, em 24. pânico se não der certo. Dá, ele tem chance. Até pelo físico dele, ele é um guri talentoso. Ele é, tipo, biologicamente ele é privilegiado e tal. Tem uma cabeça muito boa. Só que, claro, ele é um ser humano. Precisava daquela entrada lá? Não precisava no Martinelli. Óbvio que não. Mas, cara, o meu trabalho não é a prova de falhas, não é no Martinelli. Não é a prova de falhas o meu trabalho. Só que o meu trabalho, óbvio, ele minimiza o impacto. Ele minimiza. Esse é o ponto. Ele minimiza risco. Eu mitigo o risco. Essa é a verdade.